Primeiro, eu quero deixar minha admiração, não sei se todas vocês três que estão aqui são mães solos, né? Eu adorei esse termo, é um novo termo que está sendo empregado, que eu não tinha ideia. É muito mais appeal, é muito mais... Eu adorei, é melhor do que mãe solteira, eu adorei isso de mãe solo. Então fica aqui a minha admiração por vocês, porque a maternidade, eu vou falar sinceramente, é algo que eu tenho medo de poucas coisas na vida. E uma das coisas que eu tenho mais medo é ser mãe. Eu tenho pavor, eu tenho medo, porque eu não sei se eu consigo ser forte como vocês, eu não sei se eu consigo lidar com a responsabilidade de criar uma vida como vocês têm. Então, parabéns para vocês que são mães e que lidam com isso o dia a dia, que escolheram isso de dar vida a outro ser humano. Assim, parabéns, vocês têm minha profunda admiração. Quando eu fui fazer essa live, eu não imaginava, assim, teve algumas seguidoras que me falaram para fazer a live, mas eu não me sentia competente para falar sobre o assunto porque eu não sou mãe. Mas aí depois eu pensei, eu falei, eu não posso deixar essas mulheres sem o meu conhecimento, sem a minha experiência de vida, porque eu posso não ter tido filhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, eu tenho acesso aqui a coisas que talvez elas não tenham lá no Brasil, então eu não posso deixar elas sozinhas, eu tenho total competência para falar sobre essa live, tá? Então fica aqui a minha admiração e eu vou dar o meu melhor para vocês, tudo que eu pesquisei, tudo que eu escutei nesses últimos 2 dias, para vocês hoje nesses 45 minutos de live, tá? Deixa eu ver aqui. E meninas, teve uma curiosidade que eu vi aqui nos Estados Unidos, e depois eu vou falar pra vocês. Aqui nos Estados Unidos eles têm a maior faixa, a maior porcentagem de mães solteiras do mundo inteiro. E o que foi mais curioso foi ver que essas mães aqui, elas se agrupam, sabe? Elas criam podcasts, elas criam um canal no YouTube, elas criam grupos no Meetup, elas são muito, mas muito unidas aqui. Eu não sei se no Brasil vocês já têm isso, assim, de mulheres que se unem em grupos para conversar. Aqui elas trocam ideias de maternidade, de problemas com como criar os filhos, problemas de relacionamento, de paquera, de encontro. Então eu achei muito interessante a união das mulheres americanas em relação a isso, delas se ajudarem na maternidade, de elas não se sentirem sozinhas, elas terem o apoio umas das outras. E aqui fica até uma dica para vocês, se futuramente vocês tiverem essa ideia de criar um grupo, para vocês se ajudarem, para vocês trocarem informações, isso é muito, muito válido, tá bom? E eu peguei também uma frase que me tocou e que eu acho que vai ser bom para vocês, não sei se vocês já ouviram, eu tentei traduzir para o português. A frase é a seguinte: ela precisa ter 4 braços, 4 pernas, 4 olhos, 2 corações e o dobro de amor. Não há nada de sozinho, ou sozinho pro inglês seria single, né, que seria solteira. Não há nada de solteira, não há nada de sozinha, não há nada de única sobre ser uma mãe solo, porque na verdade tudo que ela tem é em dobro. E eu achei muito profunda essa mensagem, porque realmente uma mãe solo, ela precisa ter tudo o dobro. 4 braços, 4 pernas, 4 olhos para poder dar conta sozinha. E uma mulher que consegue dar conta disso tudo, ela não é uma mulher comum, tá? E eu adorei, eu amei essa frase. Não sei se vocês já escutaram ela, alguma coisa parecida ou não. Se quiserem, depois eu escrevo a mensagem, tá? Nos stories, vocês podem copiar. E também no final eu peguei 2 filmes que eu adoro e que passam uma mensagem maravilhosa para as mães solos, tá? Eu vou falar no final da live para vocês que vocês têm que assistir esses 2 vídeos, tá? Um principalmente, que um é muito inspirador. Mas vamos lá. Os mitos e verdades de o que é ser uma mãe solo, quais as dificuldades que ela tem. Eu tive muitas amigas que foram mães ainda na adolescência. E eu lembro que muitas garotas se afastaram das minhas amigas quando elas engravidaram. Esse não fui eu, tá? Eu não me afastei das minhas amigas porque eu não tinha esse julgamento. Eu tava pouco me importando do que as pessoas falavam de mim ou falavam com quem eu andava. Eu sempre liguei pro coração da pessoa, do quem era a mulher. Então eu fiquei muito próxima dessas garotas que tiveram filhos na adolescência
E há muito julgamento, houve muito julgamento da sociedade, muito julgamento das pessoas, que era difícil encontrar a pessoa, que vai ser difícil reconstruir a vida. E hoje em dia ainda eu tenho contato com essas duas amigas que eram próximas a mim, e eu vejo as mulheres que elas se transformaram, sabe? Assim, mães maravilhosas. E eu agradeço que as minhas amigas, elas não deram muita atenção ao que as pessoas falavam ao redor dela, tá? Porque isso é puro mito, é puro preconceito dessa sociedade que diz que vai ser mais difícil de encontrar um homem. Muito pelo contrário, eu acho que vocês têm uma maior chance, uma maior probabilidade de encontrar um homem bom do que uma mulher como eu, que não tem filho. Porque vocês têm uma criança, vocês têm um amor que você tem mais motivo em querer encontrar um homem bom do que não. Porque você já não pensa mais só em você, você pensa em você, pro seu bem-estar, como também para a criança, pro filho de vocês. Então não acreditem nessa ideia que vai ser mais difícil. Pode dar um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que peneirar muito aquela pessoa que você quer. Mas uma vez que você peneira, que você sabe que ele vai ser um homem bom, vocês têm maiores chances de fazer o relacionamento dar certo, tá bom? Então não acreditem nesse mito, não acreditem que não tem homem. Muita gente, eu vejo a todo momento homens que se relacionam com mulheres que já têm filho, homens bons, que ele assume a mulher e assume a criança, tá? A gente só tem que saber escolher, e eu vou estar falando na live também as características desses homens, tá bom? E uma delas, claro, né, que eles são homens maduros, são homens responsáveis, são homens que sabem lidar com a situação, são homens que gostam de criança, ou eles tiveram um exemplo, o meu marido, a mãe e o pai se separaram quando ainda eles eram jovens, então o irmão dele, acho que agora ele tá noivo de uma mulher que também tem um filho, mas é porque ele viu o exemplo de que o pai, na época que casou com a mãe tinha um filho e o pai assumiu assim a criança como se fosse filho dele. Eu lembro que no velório do pai do meu marido, esse filho, que não era filho dele, né? Era só filho da mãe do meu marido. E ele tava assim tão emocionado, e ele falou assim, cara, esse cara me deu muito mais amor do que o meu próprio pai. Então tem esses homens, tá? Existem esses homens e eu vou te ajudar a encontrar eles, tá bom? Então vamos lá. Para começar a live, eu vou começar a falar os erros e acertos que provavelmente vocês cometem quando estão na paquera. Não sei qual é a história de vocês, eu tenho algumas meninas que elas se divorciaram recentemente ou terminaram um relacionamento com o pai da criança recentemente. Então eu acho que talvez a autoestima de vocês está um pouco abalada, vocês ainda não se resolveram em relação ao pai da criança. Então eu te convido que antes de você pensar em procurar um homem, você tem que se resolver com esse seu passado, com o pai do seu filho. Isso é primordial que você se resolva, porque enquanto você não estiver bem resolvida, você não vai ser capaz de encontrar esse homem que vai querer se relacionar com você de forma saudável, porque ele vai querer você, ele vai querer o seu filho, mas ele não vai querer o problema do seu ex, porque o seu ex é um estranho para ele não faz parte daquele pacote que ele quer comprar, que ele quer para a vida dele, tá? Então o que eu falo, se você ainda tem problema com o seu ex, se você ainda tem sentimentos pelo seu ex, procure trabalhar esse luto, procure se resolver com ele, procure perdoar, independente do que ele tenha feito, porque aí você vai estar mais preparada para se colocar para se colocar na frente de conhecer bons homens, tá bom? Então vocês que terminaram vocês estão conseguindo me escutar, né? Vocês que terminaram um relacionamento recentemente, tá? Vamos se resolver com o pai dessas crianças, vamos se resolver, gente. Vamos perdoar, tentar perdoar na medida do possível, viver o luto de vocês, porque isso é muito importante, tá bom? E também, se vocês, eu coloquei aqui, as crianças, gente, às vezes elas não demonstram o quanto elas estão apreensivas, o quanto elas estão ansiosas, e a gente sempre pensa, já escutei muitas pessoas, mas meu filho é muito maduro. Não, o seu filho, ele só não entende os sentimentos dele, tá? Então, se você é uma mamãe agora solo, eu quero que você sempre deixe muito claro pro seu filho o quanto você o ama, que independente se o pai não estiver mais presente, não importa o que aconteça, você vai estar sempre ao lado dele. Porque o que acontece é que as crianças, elas têm medo de ficarem sozinhas, elas têm medo se de repente a mãe deixar elas como o pai deixou. Então converse com a criança, fale assim muitas vezes, quanto for preciso, que você vai estar lá para o que der e vier.
E uma coisa que eu também escrevi aqui, meninas, eu sei que vocês ainda têm algum ressentimento pelo pai da criança, por alguns familiares, mas procurem não falar mal do pai, tá? O pai pode ser o homem lixo que for, mas não fale mal dele para essa criança, porque a criança não entende, ela vai acreditar naquilo que você fala. E eu não quero que essa criança ela cresça com a ideia de que o pai foi um homem ruim, que o pai, por mais que o pai tenha sido, eu prefiro que ela cresça com a ideia que o pai foi bom, mesmo ele não sendo, porque vai ser mais fácil ela lidar com relacionamentos dela. Por exemplo, se você for uma mãe que fala para sua filha que o pai fez isso, que o pai abandonou, que o pai é aquilo, ela vai crescer com a ideia de que todos os homens são ruins. Então você não imagina o trabalho que vai ser para ela se reconstruir e ressignificar a figura paterna na vida dela, tá bom? Então, por mais que ele seja um lixo de homem, ou você não fala bem, ou você não fala nada, tá? Só fale o essencial, mas se comprometa de não falar mais mal dele ou da família dele. Eu lembro que eu tenho uma irmã mais velha e a minha irmã ela só é filha do meu pai, não é filha da minha mãe. E a minha infância inteira foi falado para mim e para as minhas outras irmãs que ela era isso, que ela era aquilo, que ela queria pegar o nosso lugar. Então eu não gostava da minha irmã. Gente, eu não tinha nem convivência com a minha irmã, mas eu não gostava dela, tanto de coisa que chegava ao meu ouvido. Porque criança a gente não tem discernimento, a gente acredita no que as pessoas falam. E aí eu passei a adolescência sem gostar da minha irmã, ficava muito distante dela, não queria papo com ela. E na vida adulta, agora uns 2 anos atrás, foi que a gente decidiu se aproximar. E aí a gente teve uma conversa longa, enorme. E eu pedi desculpa pra ela, porque eu falei, cara, me desculpa, eu não sabia, não tinha ideia de quem você era. E hoje em dia eu e a minha irmã, a gente é muito próxima. Eu amo a minha irmã, se um dia ela assistisse, eu amo você, Jack. Eu amo ela e olha o que os adultos fizeram, tá? O problema era deles, o problema não era nosso, não era das crianças envolvidas na história. Então, a gente perdeu uma infância, uma adolescência que a gente podia estar muito unida e a gente veio ter que se resolver isso na fase adulta. Então, não fale mal, tá? Não fale mal de ninguém. Fique caladinha na sua, se não for pra falar bem, não fale nada, tá bom? Vamos continuar lá. Agora vamos para a parte principal, tá? Eu vou ser bem pontual nessa live para ficar mais claro para vocês. Então agora vai ser a parte de encontros, tá? Já me fizeram essa pergunta, Mona, eu devo falar para o homem se eu tenho filho ou não? E quando? Você deve falar para esse homem se você tem filho ou não no primeiro momento que você está conversando com ele, no primeiro momento que ele pergunta quem é você, o que você faz, qual a sua história. Não há motivo para você esconder isso ou querer revelar isso depois, porque esse homem ele vai querer estar com você ou não, com filho ou sem filho. Então, se alguns homens eles acham que eles não conseguem dar conta, tá tudo bem. Então, você vai ter menos dor de cabeça, menos probabilidade de quebrar a cara se você já for sincera com ele, tá? Mas eu quero que você não precisa falar que seu filho é isso, aquilo, ou que você se separou do pai da criança há muitos anos. Não, que eu sempre venho falando pra vocês. Pra vocês serem... Gente, que a minha boca tá seca. Se você tá conhecendo um homem, ou se você tá conversando com um homem, você vai deixar ele falar muito. E você vai ser sempre simples, objetiva na sua resposta. Então, se ele perguntar, você tem filhos? Você fala, tenho. Quantos? Você fala, me separei recentemente, eu já tô há 2 anos, 3 anos sem contato com o pai da minha criança. Apenas isso, tá? Mas fale logo no primeiro momento que você tá tendo contato com esse homem. E aí, se ele não quiser conhecer você, problema dele. Próximo da lista, tá bom? Mas o primeiro momento é importante sim vocês falarem. Não deixa pra falar no encontro, não esconda depois de um tempo. Não sei, às vezes vocês têm medo de que o homem não aceite, ou que talvez é melhor vocês tentarem seduzir ele antes dele saber. Não tem problema nenhum, meu amor. Carta, né, a mesa aberta, assim, cartas abertas do que você tem na medida do possível, tá? Mas ele precisa saber, porque isso é um detalhe importante para alguns homens, tá bom? Outra coisa, gente, eu escrevi essa frase, mas essa frase é meio forte. Eu não quero, mulheres, eu não quero, principalmente vocês que vão me escutar no futuro, vocês que têm filhos menores, assim, de 10 anos, 1 ano a 10 anos, não me venham com desfile de macho, gente, não me venham com desfile de macho, 1 ano, 2 homens, 3 homens diferentes, porque vocês vão quebrar emocionalmente o filho de vocês, tá?
Então, não dá pra você conhecer um homem 1 mês, 2 meses, vocês se apaixonarem já no relacionamento, aí já apresentam o namorado da mamãe, namorada da mamãe, o relacionamento não dá certo. De repente, esse homem foi muito bom para essa criança, então já é mais um trauma a mais que ela vai ter que lidar. Ela já teve que lidar com um pai que não tá ali do lado dela. Então, outro homem que ela transferiu esse sentimento também já não deu certo. Então, imagina na cabecinha dela que é tão confuso, como que ela vai lidar com essa situação? É mais uma coisa. Então, por favor, antes de vocês apresentarem um homem pro filho de vocês, gente, tem que ser uma coisa séria, tem que ser eu vou falar o tempo necessário, tá? Mas não tem que ser de imediato. E eu também vou falar pra vocês como que isso deve ser feito, tá bom? Eu coloquei aqui um livro que eu li do David Goggins, ele é um americano. O pai dele foi horrível. E aí uma hora a mãe resolveu se separar do pai, e aí a mãe teve um outro relacionamento. Então, pela primeira vez na vida, ele viu um exemplo de pai, um homem que era bom pra ele, bom pro irmão dele, e ele adorava esse homem. Aconteceu que esse homem foi morreu. E ele falou que foi um dos traumas, uma das dores mais horríveis na vida dele, e que até hoje, na vida adulta, ele lembra dessa dor como se fosse assim a morte de um pai, tá? Isso porque morreu. Imagina quantas vezes, imagina se a mãe dele a todo momento trouxesse um homem bom e esse homem saísse, entrou um homem bom, saísse do nada. Imagina a cabeça do David, como que seria, tá? Ainda bem que ele teve, quando isso aconteceu, ele já era adolescente e só teve uma perda só de um homem. Depois ele já era adulto e a mãe dele, enfim, seguiu a vida dele. Seguiu a vida dela, tá bom? Então tenham bastante cuidado com isso, meninas. Por favor, tá bom? Por favor. Então, o que eu coloquei aqui? É muito interessante que quando a gente é criança, não sei se vocês observam isso no filho de vocês, eles não sabem dar nome às emoções dele, eles não sabem dar nome que eles estão ansiosos, que eles estão com medo, que eles estão decepcionados. Para eles tudo é zanga, ou para eles se fecham, tá? Então procurem entender isso, é uma criancinha que não sabe dar nome às emoções e que a mamãe tem que ter cuidado para saber o que apresenta, o que mostra, o que fala para ela. Eu tive um exemplo uma vez conversando com uma amiga e ela estava me falando que a filha dela estava muito triste e tal, e ela não sabia o que estava acontecendo. E essa minha amiga estava tendo problema de separação com o marido dela. Eu falei, olha, a sua filha tá assim porque ela tá vendo o reflexo, você é o reflexo dela, você chora na frente dela, você conversa com ela sobre as suas emoções, então entenda que a sua filha não é sua amiga. E ela tá triste porque ela não sabe o que fazer, ver você chorando na frente dela, ver você sem rumo de vida na frente dela. Então procure controlar suas emoções e tentar mostrar pra ela uma mulher forte, uma mulher que tá se divorciando do papai, mas que vai saber se reconstruir, tá bom? Então tenham muito cuidado em relação a isso, gente, mas muito cuidado, é muito delicada essa relação. E eu também tive amigas que a mãe era solo, e a mãe assim, doidinha, sabe, assim, saia com um homem, saia com outro homem, e as minhas amigas, eu tenho uma amiga assim, a minha amiga era adolescente, ela falava assim, Mona, às vezes eu acho que eu sou mais madura do que minha mãe, porque a todo momento eu tenho que ficar dando conselho pra ela dos homens que ela conhece, porque cada lixo de homem que ela conhece. E aí o que foi que aconteceu é que essa minha amiga, depois ela se relacionou com um homem que a mãe dela odiava. A mãe dela achava inadmissível, a filha dela inteligente, isso e aquilo, ter se relacionado com esse homem. Eu não tenho intimidade com a mãe da minha amiga, mas minha vontade é falar pra ela, mas fulana, você foi a primeira a dar o exemplo pra ela. Quantas vezes ela vinha falar pra mim que ela tava preocupada com você, que ela se sentia muitas vezes mais madura do que você. Então quem é você agora pra reclamar do homem que ela escolheu? Não tem como reclamar porque você foi o exemplo que ela teve, tá? Então, tenham essa reflexão. A filha de vocês não é a melhor amiga de vocês, não é. Você é mãe dela. Você tá lá para dar o exemplo, para dar o norte. Se você quiser conversar, chame uma amiga. Se você quiser conversar sobre problemas com os homens, vá para um profissional. Mas não converse com o filho de vocês, tá? Mesmo que seja adolescente, mesmo que ela pareça ser madura, mas ela não é madura o suficiente para ver na mãe, não o norte. Para que ela tem que procurar o próprio norte para ela e para a mãe, tá? Então não façam isso, meninas, por favor. Ok, o tópico é, você tá conhecendo um cara, tá conversando, e aí, Mona, qual é o momento certo para eu apresentar esse homem para minha filha? Já que você tá falando aí que eu tenho que ter um cuidado e tal, que eu não posso apresentar qualquer homem para ela. Enfim, você tem que saber o seguinte, olha, como que tá evoluindo a relação de você e desse homem? Há quanto tempo vocês já estão se conhecendo?
ele tem interesse em conhecer sua filha ou você que tá forçando a barra, tá? Então, primeiro, vocês têm que criar um ambiente. Eu não quero que vocês apresentem de primeiro, assim, esse é o namorado da mamãe. Não, isso não, tá? Por exemplo, você saiu com um cara, já tá conhecendo ele há uns 2 meses e você acha que o negócio vai engrenar. Então, antes de apresentar para sua filha, eu quero que você veja como que esse homem é no teu habitat natural. Como que ele vai reagir te vendo como mãe, as responsabilidades que você tem, os problemas que você tem, como que é o comportamento da sua filha. Porque às vezes você vai apresentar, por exemplo, você decide sair para um almoço, para um jantar e leva sua filha ou seu filho com você. E aquele cara não gosta da situação, ele vai ficar ali um momento, mas ele vê que não suporta, entendeu? E aí você já apresentou como namorado da mamãe, e aí mais uma decepção. Então, o que você vai fazer? Se você quer apresentar esse homem para sua filha, você combina com uma amiga ou com seus familiares, um churrasco, ou ir num parquinho, ou em alguma coisa, e esse homem, ele é um amigo da titia, ele é um amigo do vovô e da vovó, mas ele não é o seu namorado. Você não vai abraçar, você não vai beijar esse homem, ele só vai ser um amigo bonzinho que conversa com a mamãe, que gosta de conversar com a mamãe, que interage com a criança. Então, isso vai ser uma oportunidade maravilhosa para esse homem, ele ver você, ver o pacote que ele quer comprar, que ele quer trazer para a vida dele ou não. E ele vai ter muito mais certeza, ele vai ter muito mais responsabilidade se você permitir a ele essa experiência sem o peso da responsabilidade, que é o namorado da mamãe, que tem que ser bom para a criança. Então você vai deixar esse homem natural, tá bom? Então façam isso, criem essa oportunidade. Ou vai no cinema, mas eu não quero que vocês criem essa oportunidade, você, o cara e o filho de vocês. Não, tem que ser outra pessoa, tá? Ou uma amiga, ou avó, ou primo, ou não criança, tá? Um adulto. Porque você relaciona esse homem como um amigo delas e não como seu namorado, tá? Ele é um estranho bonzinho, tá bom? Outra coisa importante, ok. Nada de beijos, nada de abraços, nada disso na frente da criança, tá? Nada disso. Então, por quê, Mona? Porque eu já falei, né? Você vai saber como é que ele vai se comportar ao redor das crianças. Gente, é importante vocês saberem como que esse homem se comporta em relação às crianças. Por exemplo, teve um churrasco lá na sua família, você convidou ele pra ir, mas você já avisou para os seus familiares e avisou pra ele, olha, eu não quero te apresentar como meu namorado agora, porque eu acho que isso não é irresponsabilidade pros sentimentos do meu filho. E aqui, ou da minha filha, e aqui fica um toque pra vocês, um homem bom, um macho alfa responsável, que quer se relacionar com uma mãe solo, ele vai te olhar com muito mais respeito se você tiver o cuidado de apresentar na medida certa e da forma correta o seu filho e ele, porque ele vai olhar, nossa, ela não está desesperada para encontrar um pai para criança, ela é uma mãe responsável que está preocupada com o psicológico do filho dela. Então ela é uma mulher madura, uma mulher que ela não permite qualquer homem entrar na vida dela e fazer uma bagunça. Se ela vai me escolher, o negócio é sério, tá? Então, vocês vão mostrar uma outra visão para esse homem. É muito mais, é uma forma muito de respeito de que você tem para você e com seu filho. E um homem bom, ele vai olhar isso sem dúvida com bons olhos, tá? E você não foi impulsiva, você não foi desesperada, muito pelo contrário, tá bom? Então, foi isso que eu tava falando? Isso mesmo que você vai fazer, tá? Vocês estão conseguindo entender, gente? Por favor, vocês podem me dar um sim, tá legal, vocês estão conseguindo ter uma ideia de se é a realidade de vocês. Estão conseguindo entender? Alguém pode me responder? Que imagina, gente, eu fico pensando assim, às vezes vocês conhecem o cara, vocês namoram 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí o relacionamento não dá certo, tá? Você quebrou a cara com esse cara, o relacionamento não deu certo. Não é muito mais difícil? Não é muito mais dor de cabeça ter que explicar pra todo mundo, ter que falar pra seu filho, ter que ficar preocupada como que vai dizer pra ela que essa situação não deu certo? É muito mais fácil se ele entrar no meio de vocês como um estranho, aquele estranho. Então, que ótimo, Nanda, eu espero que você esteja tendo esse insight, que aquele estranho, ele é um estranho bonzinho, e o fato de depois de uns 6 meses, gente, eu estou falando mínimo 6 meses, tá?
Porque você fala, mas Mona, é muito tempo, como que eu vou fazer para apresentar ele para meus filhos depois de 6 meses? Meu amor, se um relacionamento não é capaz de durar por 6 meses, esse relacionamento não vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos e não vai dar nem casamento, não vai dar em nada, tá? Então 6 meses é o mínimo que vocês têm para poder apresentar como meu namorado. Antes disso, ele é um estranho, um amigo que tá sempre ali por perto. E aí, depois de 6 meses, quando você falar pro seu filho, pra sua filha, que ele é o namorado da mamãe, ela vai ficar numa felicidade imensa, imensa, que aquele estranho agora vai fazer parte da família, tá? E aí você, gente, um período de 6 meses a 1 ano é o período ideal que você já conheceu esse homem. E ninguém, 6 meses um homem não vai conseguir segurar, ele não vai conseguir fingir o que ele não é. Se ele não gosta de criança, em 6 meses você vai ter, essa ideia, se ele é um bom homem, se ele gosta de criança, se ele vai saber lidar com a responsabilidade que é. Então, o mínimo, gente, o mínimo, tá bom? E não importa, Nanda, não importa se já errou. O importante agora é que daqui pra frente você vai agir dessa forma, com cautela, com responsabilidade. Por isso que eu falo, gente, não é mais difícil uma mãe solo arranjar um namorado, não, é muito melhor, porque aí vocês têm mais motivo de ser mais responsáveis e de serem mais seletivas. Eu até coloquei aqui a lista do tipo de homem que eu quero que vocês conheçam, que vocês vão colocar como só vai querer esse tipo de homem, tá bom? Então vocês vão procurar homens com essas específicas atitudes. Tá conversando com ele? Ótimo, obrigada. Tá conversando com ele, esse homem ele mostrou interesse em conhecer o seu filho, a sua filha? Ele mostrou, você não forçou a barra, ele já sabe que você tem filho, então ele falou, nossa, eu quero conhecer seu filho, eu quero conhecer sua família. Aí você já explica a situação, olha, eu não posso te apresentar como meu namorado ainda, porque eu não quero bagunçar a cabecinha do meu filho, tá? Mas aí a gente vai ver uma situação aqui, outra que eu vou te colocar como um estranho, um amigo da minha mãe, do meu pai, da minha amiga, e aí a gente vai criar essa situação, tá? Mas ele vai mostrar interesse em conhecer seu filho, isso é um bom sinal. Outro sinal, quando você criou essa situação, não, muito pelo contrário, é a melhor oportunidade. Quando você já marcou essa situação de um churrasquinho, ou ir no parque com ele, ou ir no cinema, esse homem, ele apareceu com um brinquedo, uma boneca para sua filha, ou um carrinho para o seu filho, alguma coisa, ele te perguntou antes o que seu filho gostava, aí ele deu uma passada lá no shopping e comprou, aí vocês falam, mas Mona, isso é demais. Não é demais, meu amor. Um macho alfa, um homem que vai ser um bom homem pra estar com a mãe solo, ele vai ter essa atitude sim, tá? Ele vai ter essa atitude de te perguntar antes, porque o que esse homem quer? Ele quer agradar você e quer agradar o seu filho. Então, se a menor sombra de dúvidas, ele vai perguntar o que a criança gosta. O que a criança gosta de brincar, o que ele poderia estar comprando uma coisa ou outra, e você não vai dizer assim, não se preocupa não, muito pelo contrário. Você vai falar o que a criança gosta, tá? Deixa o homem macho ser homem macho, tá bom? Então, prestem atenção nisso, porque ele vai ter essa atitude de querer agradar o filho de vocês. Ai, meu Deus. Outra coisa que eu quero que vocês, gente, prestem atenção. Esse homem, ele tem um bom emprego? Qual o histórico de vida dele? Gente, vocês têm mais uma responsabilidade para querer um homem bom na vida de vocês. Não é para querer um homem quebrado, não, meu amor. Você vai querer um homem que tem um emprego, que tem um histórico de estabilidade, ou ele tem um negócio, ou ele tem alguma coisa estável. Não dá para vocês quererem procurar um homem que tem bico aqui, faz bico aqui, faz bico aqui, uma confusão, não, tá? Homem lixo, pelo amor de Deus, não mais, gente, não mais, tá bom? Então, eu quero que quando vocês estão lá nos encontros, estão lá conversando com um cara, querem um cara que tem um emprego, tá bom? Um emprego decente, não importa, mas que ele tenha um emprego dele, que ele é orgulhoso da profissão dele, que ele trabalha duro, que ele tem o dinheiro dele, que ele tem as responsabilidades dele, tá? Nada de moleque, nada de cara que liga mais pro carro e pras roupas que ele veste ou pros amigos dele. Vocês não estão desse patamar de encontrar esses carinhas que não querem nada com a vida. Vocês querem encontrar um macho alfa que possa te dar um suporte a mais para sua família, tá bom? Para a família, você e seu filho. Então, mais nada de molequinho que não sabe o que é da vida. Vocês querem um homem. E tem muitos por aí, tá bom? Me escutem. Outra coisa, vocês podem estar observando. Esse cara não tem filho, mas ele tem sobrinho. Ele convive com o sobrinho dele. As crianças
Que ótimo, Nanda. As crianças, como que as crianças... mas esse é só um ponto, também não é tudo, tá? Vai observando o que eu tô falando. Como que tá, esse homem, ele não tem filho, mas como que ele reage com os sobrinhos dele? Os sobrinhos gostam dele, ele brinca com os sobrinhos? Qual a relação deles? Porque é um motivo a mais que esse homem gosta de criança. Eu já conheci homens que os sobrinhos, ele não tava nem aí, ele só dava beijinho aqui, porque eu sabia que esse homem, ele não gostava de criança, tá? Então é muito importante vocês observarem, muito importante observar o comportamento desse homem. Outra coisa, o cara mora sozinho, você já foi na casa dele, tudo bem. Como que é a casa dele? É limpinha? É organizada? Homem não é organizado, tá? 100% organizado, essa é a verdade. Mas o macho alfa, ele vai ter alguém que vai lá na casinha dele, ou dar uma limpezinha na geral, ou dar uma organizadinha. Ele sempre vai ter esse cuidado de não viver no chiqueiro, tá bom? Então é muito importante vocês prestarem atenção, gente, porque eu não quero que vocês tragam para a vida de vocês um homem sem responsabilidade nenhuma, que vive, que a mãe lava as roupas dele, que isso ou aquilo, vocês não têm mais tempo para isso, tá bom? Então dá uma observada, foi na casa do cara, dá uma observada no celular, dá uma observada... Ai, não! Nossa, eu quase cancelei a live, meu Deus, dá uma observada como que é a casa dele. Outra coisa que também pode ser, eu acho que isso eu peguei mais dos americanos, esse cara, ele tem um animalzinho de estimação, ele dá comida e água pra esse animalzinho, porque é importante, né, gente? Porque se um homem, ele não consegue nem cuidar de um animalzinho de estimação, você acha que ele vai ser um bom padrasto? Não vai, tá bom? Então, isso são detalhes que vocês têm que observar. Esse homem financeiramente, ele consegue bancar uma família se algo der certo, assim, ele tem um padrão financeiro que consegue te dar um suporte se algo der errado. É importante vocês analisarem isso. Depois vocês podem anotar essas dicas e eu convido vocês a meio que fazer uma listinha, tá? Porque aí quando vocês estiverem conhecendo os homens, você já vai aqui, como que ele é financeiramente, como que tá o emprego dele, como que ele lida com criança, como que ele lida com os sobrinhos, como é que é a casa dele, e aí você vai fazendo um checklist mesmo, tem que fazer. Eu mesmo solteira, eu fazia checklist a todo tempo, porque eu não queria perder o meu tempo com quem que não ia valer a pena, tá bom? Então esse é o checklist da mamãe solo, tem que ter alguma dessas características, tá bom? A maioria, não precisa ter todas. Outra coisa, gente, responsabilidade emocional, tá bom? Responsabilidade emocional no sentido que você não quer pra você, você não quer pro seu filho. Você não quer um homem lixo na sua vida, porque tudo vai refletir na sua criança, gente. Quantos exemplos? Teve acho que agora do Brasil, alguma coisa assim, que a mãe, o padrasto, acusações de agredir a criança porque era um relacionamento abusivo ali. Eu tenho certeza que essa mulher não teve esse cuidado antes de entender esse homem, de saber o comportamento desse homem, de olhar o passado dele, o histórico dele, tá bom? Então não queiram trazer esse problema para a vida de vocês. É responsabilidade sua sim, em relação à sua criança e que tipo de homem que você vai colocar ao redor dela, tá bom? E eu entendo que muitos de vocês que são mães solos, vocês já vieram de um relacionamento que não deu certo, um relacionamento que faliu. Então pegue todo esse aprendizado, toda essa dor desse primeiro relacionamento e traga para sua vida agora. Você não quer repetir o mesmo erro, não dá. A gente só comete erros quando a gente não tem conhecimento. Uma vez que a gente tem conhecimento de alguma coisa e fica fazendo a mesma merda, isso é burrice, tá bom? Burrice. Então não faça mais isso. Vamos ver aqui. Acho que o mesmo também fica para os filhos adolescentes, tá bom? A mesma coisa, que como eu falei para vocês, adolescentes, eles falam que são maduros, que entende a mamãe, que quer que a mamãe arranje um namorado, mas dentro deles eles estão um vulcão de emoções. Então, mesmo cuidado que você vai ter com uma criança, você também precisa ter com o seu filho ou a sua filha adolescente, tá bom? Deixa eu ver aqui... Limites, gente, limites. Como que tá a relação com vocês? Gente, desculpa que eu tenho que ficar olhando meu script toda hora pra não perder o foco. Como que tá o limite com vocês em relação ao pai da criança, tá? Eu acho que isso é menos provável. Pode acontecer uns homens malucos assim, que quando a mulher começa a ter um namorado, o cara faz a vida dela um inferno. Por isso que é muito importante vocês já tá com o pai da criança resolvido, porque um macho alfa, gente, às vezes vocês vão conhecer um cara do bem, um cara bacana, e o ex de vocês vai fazer um inferno na vida, vai fazer um inferno, e esse cara não vai ficar.
Porque, como eu falei, ele não vai querer pegar o problema do ex. O ex de vocês é um intruso, é um estranho para ele. Ele quer você e o seu filho, mas ele não quer o seu ex. Então, se resolva. Coloque limites nesse homem, sim. Coloque que se você está no relacionamento, você não quer interferência dele. Vocês têm que aprender a colocar limite nos relacionamentos de vocês, tá bom? Principalmente com o pai da criança, tá? E aí, Mona, eu não sei como que faz isso. Gente, é a coisa mais fácil. Justiça, procurar justiça. Ou se vocês não querem procurar justiça, tem conciliação. Então, com conciliador, você nem precisa ter contato com o pai da criança, tá? O conciliador, ele vai interagir entre vocês, ele vai ser a pessoa que vai intermediar a conversa uma com a outra. E os homens, eles se cagam de medo. Gente, os homens no Brasil, eles se cagam de medo de justiça. Vocês sabem disso, que é uma coisa que dá a prisão certa, tá bom? Então, se você tá tendo problema com o seu ex, ele tá fazendo da sua vida um inferno, justiça, tá? Acho que a justiça da família, uma coisa assim, eu fiz faculdade de Direito 2 anos, mas já esqueci de tudo, tá bom? Então, justiça, procure os seus direitos, que aí, meu amor, ele vai parar rapidinho de fazer da sua vida um inferno, tá bom? Agora, gente, eu vou falar um pouco eu não sei se tem alguém aqui que não tenha filho, mas se alguém assistir essa live, que foi o que eu prometi, né? É o caso que o homem tem filho, aí pode ser o homem tem filho, você tem filho, os dois têm filhos. Ou só o homem tem filho e você não tem filho. E a ex dele é doida, sabe assim, a ex dele faz o que o seu ex faz. O que eu vou falar aqui serve pra vocês, tá bom? Se vocês querem interferir na vida do ex de vocês ou ficar preocupada, primeiro, pra sanar essa dúvida, gente, imagine uma coisa. A mãe dessa criança, talvez ela faça isso não porque ela tem interesse no ex dela, tá? É um instinto natural da mãe querer proteger sua cria. Você é uma estranha. Você é uma estranha na vida dessa mulher. Então ela tem medo. O que você vai fazer com o filho dela? É natural. Ela é uma leoa, ela quer proteger a cria dela. Então, se você entrar no relacionamento em que a ex dele tá te perturbando, tá tentando interferir a todo momento, o que você vai fazer? Trazer paz pra relação. Dá o tempo pra essa mulher que uma hora ou outra, se você não for louca, se você não for agressiva, se você tentar não brigar com ela, uma hora ela vai te aceitar. Tá? Uma hora ela vai começar a te respeitar, justamente porque você soube entender ela. E claro, que se ficar insuportável para você, se a todo momento, o final de semana que era de vocês, a criança vai estar no meio, ficar uma coisa intolerável, a primeira coisa que você deve fazer é conversar com o pai da criança e explicar, olha, o nosso relacionamento eu acho que está sendo afetado com as decisões da sua ex. Então, ou você conversa com ela, vocês chegam num acordo, ou eu acho que não vai dar para continuar. E é a realidade, gente. Porque uma vez que você entra no relacionamento com uma pessoa que tem filho, não vai ser um relacionamento comum. O homem não vai estar lá para vocês 100%. Ele tem a responsabilidade com a criança. E muito bem que se ele tenha, ótimo, porque ele vai ser um bom pai, provavelmente para os teus filhos também. Então você procura ser paciente, você procura mostrar a sua posição de uma forma educada, claro, né? Mas você não vai fazer barraco. E se ficar intolerável, você vê que a ex controla o teu atual de uma forma assim louca, seja real, termine o relacionamento com ele, você não é obrigada a nada. E fale pra ele, olha, meu amor, infelizmente você é um homem maravilhoso, eu queria estar muito ao seu lado, mas eu acho que você e a sua ex ainda não se resolveram, e eu não vou estar em disputa de mulher, tá? E aí você pega 4, 5, 6 meses ou um ano, se ainda continuar a pressão dessa mulher, se essa mulher ainda não se resolveu, e o seu namorado ou o cara que você tá não se decidiu ainda em colocar limite nela, em conversar com ela, você não vai mais perder o seu tempo, porque a situação não vai mudar, tá? Vai até piorar, porque se um ano ela não te aceitou, ela não criou confiança em você e ele não soube colocar limite nela, você acha que essa situação vai mudar um dia? Não vai mudar, tá bom? Então, tenham consciência disso. A mesma coisa, meninas, às vezes a criança rejeita vocês, tá? Vocês não vão forçar a barra, não precisa forçar a barra com criança. Ela provavelmente tem ideia do que a mãe dela falou pra ela, tá? Então, assim, se a mãe falou que é isso sobre você, ela vai acreditar nisso. O que você vai fazer? Você vai ser educada com essa criança, você vai respeitar ela. Se ela fazer as birras e não sei o que te falar, ignore. Olhe para esse ser humano que ele não entende, ele só é aquilo que os adultos falam para ele. Provavelmente as mulheres que já são mães, elas entendem, em partes, porque a gente sempre acha que se compara, fala, meu filho não é assim, meu filho é mais educado. Mas olha essa criança como um inocente, que não tem noção do que fala,
Ele nem sabe identificar os sentimentos dele, tá? Então, se eu, Mona Lisa, estivesse num relacionamento que a criança me rejeita, Mona Lisa, te odeio, não, sua feia, o que eu ia fazer? Eu ia ignorar, não ia brigar, não ia discutir, e quando a criança viesse me procurar, eu ia ser um amor com ela, sabe? Então, assim, pouco a pouco essa criança, ela não é burra, ela vai ganhar o meu respeito, ela vai olhar pra mim e vai falar, nossa, a Mona Lisa não briga, a Mona Lisa, eu sou tão chata com ela, mas ela é até boazinha pra mim, ela é até educada pra mim, então assim, aos poucos você vai ganhando a confiança. Eu lembro isso com a minha sobrinha no passado, sobrinha do meu ex, quando ela era menininha, sabe? E ela não gostava de ninguém, e ela era sempre direta. Então o que eu fiz? Eu nunca forcei a barra com ela, nunca forcei, deixava ela à vontade. E aí aos poucos ela foi se aproximando e depois de 3, 4 anos, a garota ficou assim, carne e unha comigo, sabe? Porque ela ganhou, ela me viu com respeito. E ela tirou aquela imagem que ela tinha de não gostar das namoradas do tio, tá bom? E aí outra situação, gente, a mesma coisa, o cara fica dando furo e só por causa que ele tem que ficar com a criança, converse com ele, tá? A única forma de você conseguir que um homem tenha atitude diferente não é com briga, não é falando que ele te troca pelos filhos, que a ex dele controla ele. Se a ex for louca, meu amor, você é equilibrada. E aí uma mulher equilibrada, ela explica o que está afetando o relacionamento dela e que ele precisa fazer alguma coisa, porque se ele não fizer alguma coisa, ele sabe as consequências. Eu tenho certeza que um bom homem, ele vai saber sim dar um jeito com a ex, ou ele mesmo procura justiça, tá? Porque um homem que tá com tanto medo de te perder e a ex dele não dá um sossego, ele mesmo vai procurar os direitos dele, tá bom? Então seja educada, fale o que te incomoda, mas também não seja chata, não reclame, fale com educação, tá bom? É só isso que eu recomendo pra vocês. E aí, ou ele tá tendo problema com a ex, a ele e a ex estão brigando. Gente, o que eu falo pra vocês, a ex do homem de vocês é ex, tá? Então, os problemas que ele tem com ela é problema dele e dela. Você não se mete nessa história, tá bom? Porque o problema não é seu. Eu fiz isso com meu marido que estava com problemas com a ex dele, de divisão de bens. O que eu fazia? Eu não tava nem aí. Às vezes ele vinha reclamar e eu falava, olha, eu acho que eu não sou a pessoa certa para ouvir isso. E uma hora ele parou de falar. Então isso você se impõe respeito, não é seu problema, você não quer saber de nada, tá? Teve um caso que eu tava vendo aqui nos Estados Unidos, que eu tava escutando os podcasts, tá, gente? Eu vim fazer essa live, mas eu quis me inteirar do assunto, do que acontece na realidade de vocês. Teve uma mulher que ela casou com um homem que ele tinha filho e ela tinha filho. Aí o que aconteceu? Que ele tinha uma filha adolescente e ela engravidou. Quando a garota engravidou, ele ficou possesso da vida e expulsou a filha de casa. A mulher, a madrasta, gostava tanto da filha adolescente que falou, cara, me desculpa, mas eu não posso continuar com você. Porque você expulsou essa garota adolescente de casa, você não é um bom pai. Aí ela terminou com o cara. Gente, terminou um casamento com o cara. O que aconteceu depois? A filha, aqui nos Estados Unidos é permitido o aborto, tá? Em alguns estados. Ele queria que a garota abortasse o netinho dele. A garota não abortou. Ele e a filha fizeram as pazes, ele se tornou um avô maravilhoso. E o que aconteceu? A mulher que se separou dele, até agora ela estava tentando reconstruir a vida dela, enquanto ele já tinha até arranjado outra mulher. E ela mesma falou nesse podcast, ele não era uma pessoa ruim, ele era um homem bom, mas eu quis me meter dentro da relação dele com a filha, porque eu achava que como madrasta eu tinha um direito, só que eu não tinha um direito. Era a relação dele, pai e filha, não marido e mulher, tá? E no podcast mesmo ela falou que ela se arrependeu de ter saído de casa e ter tomado partido da enteada, tá? Porque depois eles fizeram as pazes e ela, né, nada, porque ele não quis voltar com ela, porque achou que foi uma atitude extrema de desrespeito que ela fez com ele, tá bom? Ok, as crianças não te aceitam, já falei isso, entenda a ex. É isso, gatinhas, vamos lá, observações finais. Mãe solteira fica sozinha? Não, não fica sozinha, muito pelo contrário, ela tem mais possibilidade de encontrar um homem bom, porque principalmente agora depois dessa live, ela tem um mindset de procurar um homem bom, de procurar um homem que vai conseguir dar o suporte pra ela, pra família dela. Ela não vai querer um homem que dê mais dor de cabeça. A mãe, vocês são mulheres que já tem que ter 2 olhos, 2 pernas, 2 braços,
dar conta de tudo, vocês não querem um homem pra dar problema. É diferente de uma mulher que tá solteira, que não tem filho. Se tem um homem ali que dá uma dor de cabeça pra ela, ela até consegue lidar com essa situação. Você não consegue mais lidar com essa situação, tá? E eu acredito, meninas, que uma vez que vocês sabem o que vocês querem, tá? Eu recomendo que hoje, depois dessa live, se possível, vocês fazem uma lista, pega uma folhinha dessa, A4, faz uma lista, pega as características, o que eu quero, o que eu não quero, tá? E sempre quando você conhecer esse homem, estiver conversando com homens, você sempre vai ter uma tendência a olhar essa lista, porque as coisas que você não quer, você já sabe, e as coisas que você quer, tá ali. Então fica muito mais fácil na hora de você decidir. E uma coisa muito mais profunda é que, além dessas características, você saiba o porquê que você quer esse homem. Por exemplo, eu quero um homem que ele não se estresse muito, um homem que não seja muito briguento, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas por que você não quer esse homem? Será que é algo em você que precisa ser resolvido? Algo que você não consegue lidar com uma discussão ou com uma discordância? Então essa lista, quando eu falo para as minhas alunas, não é uma lista comum, tá? As características dos homens, as características boas do homem reflete muito em quem você é, tá? E o tipo de mulher que você vai ser para esse homem. Vocês têm que pensar em tudo isso e colocar no papel como se fosse um plano de ação, tá bom? Então, é isso. Outra coisa mais interessante que eu coloquei, gente... eu coloquei de um exemplo que eu tive na família, que foi de uma mulher que ela tinha 40, acho que ela tinha 41, e ela tinha um menininho. E o cara, ele era mais jovem do que ela, 10 anos, mas ele é um cara super responsável, professor, eu conheço ele, sabe? Um cara super do bem. E eles se casaram. E eu achei que isso é um dos exemplos que eu admirava muito essa mulher, porque ela era 10 anos mais velha do que ele, ela tinha filho, o filho dela, acho que ele tinha TDAH, criança com TDAH e muito hiperativa. E o cara, ele dava todo o suporte pra ela e pro filho. E ele era muito mais equilibrado do que o pai da criança. Quando a gente teve intimidade, ela conversou algumas coisas. Então, não posso falar o nome das pessoas, mas até hoje esse casal está junto e ela é um exemplo que eu posso trazer pra vocês. Não é porque você terminou um casamento agora que você tá com 40, com 30, com 20, com o que for. Você tem total capacidade de encontrar um parceiro do bem pra sua vida, tá? Você só tem que ser consciente das oportunidades que estão disponíveis para você e principalmente para aquilo que você tem a oferecer, tá? Não é só eu querer um homem bom, mas o que eu tenho para oferecer para esse homem bom, tá? Eu sou uma mãe responsável, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma boa companheira, eu já resolvi os problemas com meu ex. Vocês têm que ter clareza de tudo isso, tá bom, gente? E não ficar mais nessa paixonite, nessa de quebrar a cara, de que ele fez isso. Gente, se o homem tá dando problema na vida de vocês, ele não tem que estar lá, tá bom? Essa é a realidade. O homem que tá traindo vocês, o homem que não respeita vocês, ele não tem que estar na sua vida. Você tem que estar muito mais ocupadinha fazendo a sua lista, fazendo a sua entrevista, conhecendo os futuros padrastos que vai entrar na sua vida, tá bom? Então, vamos colocar energia nisso. E é uma coisa que eu falei, gente, não tenha pressa, tá bom, meninas? Eu sei que às vezes vocês, mamães, vocês devem se sentir sozinhas, vocês devem se sentir cansadas, é natural. Também eu solteira me sentia tudo isso, só que não tenha pressa. A pressa vai ser a sua maior inimiga em querer apressar as coisas. Veja que agora que você sabe que é no mínimo 6 meses para você apresentar esse homem como seu namorado para o seu filho, você vai estar mais relaxada. Você está mais relaxada para conhecer esse homem bem, saber as características dele, como que ele age com seu filho, como que um estranho, um amigo da avó, um amigo da tia, como que ele é com a criança, se ele cuida, se ele tenta agradar. Tá bom? Então tudo isso, esses 6 meses é um tempo necessário para você conhecer. Menos de 6 meses é loucura vocês apresentarem. Loucura, principalmente para criancinha. 5, 6, 7 anos é loucura. Não façam isso, gente, é irresponsabilidade, tá bom? E o cara vai super entender você. Mas ele vai super entender, porque ele vai te olhar, como eu já falei, com responsabilidade, que você não é louca, que você não tá desesperada e que você quer o melhor para sua vida e pro seu filho, tá bom? E uma coisa que eu coloquei aqui, não tentem colocar a camisa de padrasto em homem lixo, porque ele não vai ser um bom homem pra você e nem pro seu filho, tá? Então não tente investir, não tente colocar uma fantasia de um homem que ele não é. Então, mais uma vez, vocês têm que ter cautela, discernimento com isso, de procurar um homem bom, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu escrevi 2 coisas, gente, que eu quero que vocês anotem.
Que tipo de homem, se você tem filha, mulher, tá? Que tipo de homem você quer que a sua filha se relacione? Talvez vocês não pensem isso porque ela é uma criança e tal, ainda não, você nem tem essa ideia de que ela vai se relacionar, mas um dia ela vai. Então, com essa pergunta, que filho eu quero, que tipo de homem eu quero que a minha filha se relacione, era o que a mãe da minha amiga devia ter se perguntado na época. Porque agora ela tá reclamando que a filha casou com um homem que ela não quer. Mas se talvez ela tivesse pensado no homem que ela queria pra filha, seria o homem que ela teria escolhido e seria o espelho pra filha dela. E com certeza a filha dela ia se espelhar nela, tá bom? Então pensem nisso, que tipo de homem eu quero que a minha filha se relacione no futuro, vai ser esse homem que eu vou me relacionar agora, tá? E para as mulheres que têm boys, que tem garotinhos, pergunte: que tipo de homem eu quero que meu filho seja para as mulheres ou para quem que ele fosse relacionar, tá? Que tipo de homem que eu quero que ele seja. Então, o tipo de homem que você quer que seu filho seja vai ser o tipo de homem que você vai escolher, porque esse homem ele vai ser um espelho para o seu filho. Seu filho vai olhar para ele com admiração, ainda mais se ele não teve um pai muito presente, um pai que abandonou, é mais um motivo para você escolher uma pessoa equilibrada, para que seja um exemplo para o filho de vocês ou para a filha de vocês, tá bom? Gente, essa é a minha mensagem para vocês, tentando ser um pouco mais objetiva. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar? A gente ainda tem tempo. Podem falar. Eu consegui passar a mensagem. Eu estudei muito sobre o assunto, eu tentei entender muito sobre o assunto para ajudar vocês, porque eu sei que algumas das minhas meninas são mães solos. E eu acho que eu queria levar essa mensagem de esclarecimento, tá? Vocês conseguiram, gente? Me fala. Escreve aí sim, mana. Ai, que bom, André. Que bom, meninas. Que bom, que bom. Então, ótimo. Eu vou encerrar a live aqui e eu vou estar abrindo uma caixa de perguntas, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Ai, que ótimo, André. Que ótimo. O seu julgamento é interessante pra mim, que você é profissional, você entende muito disso. Ai, gente, muito obrigada. Então tá, então vou finalizar aqui. Eu vou colocar, gente, eu falei que ia falar a dica dos filmes, olha como eu sou esquecida, deixa eu falar a dica dos filmes. Se vocês ainda não assistiram a Erin Brockovich, eu vou colocar também nos stories, vocês têm que assistir esse filme, é obrigatório para mamãe solo, tá bom? E o outro filme também é A Procura da Felicidade, eu acho que, sim, vai ficar. Eu acho que vocês já assistiram esse filme, mas o da Erin Brockovich, esse filme é maravilhoso. Toda mãe solo é obrigatório assistir esse filme. E eu vou colocar ele nos stories agora o nome, tá bom? E abrir a caixa de mensagem. Então, um beijo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau.